bom dia. Primeiramente, queria agradecer o carinho que eu fui recebida hoje de manhã. Parabéns para todo mundo que participou dos trabalhos. Foi um trabalho árduo, mas foi muito bem recompensado. E hoje a gente vai falar, então, um pouquinho sobre as vitaminas do complexo B. Como é que eu administro, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma das vias, o que a gente pode fazer e a importância dessas vitaminas. Bom, a gente vai falar algumas coisas em relação à parte básica, claro, né? Então a gente vai ter que rememorar um pouquinho a questão das vitaminas. Para que elas servem, de onde elas, para onde vamos, etc. Então uma das coisas que nós vemos é então em relação à tiamina. Tiamina está presente nos grãos integrais, na carne, no peixe. Cuidado com a questão da síndrome de realimentação muitas vezes. E ela está ali relacionada a diversas situações metabólicas. Metabolismo tanto de glicose, de carboidrato, quanto de lípides, quanto de proteínas. A gente tem a questão da prevenção do diabetes, incluindo o gestacional. A gente tem desenvolvimento fetal envolvido com a tiamina. E as deficiências mais severas, levando ao beriberi seco e úmido. Eu não preciso entrar em detalhes. Mas ele está, também existe uma questão de prejuízo. Ela tem uma relação com o prejuízo de desenvolvimento fetal e da própria questão neuromuscular da mulher. A vitamina B2, por seu lado, ela é uma questão antioxidante, ela vem uma conversão entre vitaminas B6 e B9, no metabolismo glicídico ela também entra, dá menos sintomas, porque a sua deficiência não é tão comum, mas ela pode vir aí a manifestar com hiperemia, edema de boca, lábios, etc. A B3 já começa a ser um pouco mais importante a manifestação clínica, que é o caso da pelagra, que são as ites, né, da questão da dermatite, questão de queilite, questão de áreas expostas ao sol principalmente, e ela também entra no metabolismo energético celular. É claro que eu vou entrar em detalhes isso daqui mais para frente, mas queria só que a gente lembrasse um pouquinho da base ali para entender o racional da reposição. Aqui eu já vou entrar em relação à saúde feminina com muito mais força, né? A piridoxina, a vitamina B6, entra muito na questão neuromuscular também, metabolismo proteico, tem uma questão de formação de neurotransmissores, então a gente entra aí com a própria serotonina, a dopamina, a histamina e a própria adrenalina. E a questão da sintomatologia exclusiva é muito mais difícil ter a deficiência. Ela normalmente se associa a outras vitaminas do complexo B deficientes. Mas o que a gente tem basicamente é que às vezes a reposição da vitamina B6 não só melhora a absorção da B12, que elas estão relacionadas, B6 está relacionado ao fator intrínseco, por exemplo, e a gente vai ter também a questão de, por exemplo, melhorar um sintoma de síndrome pré-menstrual. Então, aqui já entra um pouquinho da questão neurotransmissor mais importante da B6. O B9, o folato, esse aqui é indiscutível, que nós sabemos muito em relação ao que se tem de benefício, em relação não só à reposição, mas à suplementação eventual, por exemplo, no pré-natal. A gente tem em relação dele com o defeitos de tubo neural, a gente tem com o neurodesenvolvimento fetal, a questão da homocisteína, que eu vou aprofundar daqui a pouquinho. Então, a gente tem no folato uma das principais vitaminas do complexo B. Outra que está relacionada e que também tem uma importância fundamental na saúde, tanto masculina quanto feminina, é a B12. B12 a gente tem que lembrar que ela é obtida exclusivamente de fontes animais, as outras têm origem vegetal também, mas a B12, sem dúvida nenhuma, é uma das mais importantes se a gente pensar quando a gente está falando de uma dieta mais restrita, um vegetariano ou um vegano mais restrito. Tá? Ela é coenzima também fundamental para toda a questão do ciclo de Krebs, então metabolismo de glicose, metabolismo de proteínas e lipídios. E a sua deficiência, nos casos mais graves, leva a uma anemia megaloblástica. Porém, a gente tem muito mais manifestação neuromuscular anterior a essa deficiência que leva à anemia. Então, de novo, a gente tem muitas vezes diferenças nas referências de laboratório por causa disso. Bom, para que então serve a B12? Entra em todos os macronutrientes no metabolismo. Ela entra na formação de ácidos nucleicos, então na questão de formação e divisão celular, principalmente nos neurônios com a bainha de mielina e na medula óssea em relação à anemia, como eu já comentei. As formas ativas, aí eu vou entrar em detalhes também de novo, tem a adenosilcobalamina, metilcobalamina e a hidroxicobalamina. E a cianocobalamina, ela é convertida em uma dessas três formas. Eu vou mostrar de novo o metabolismo celular para vocês daqui a pouco.
Um destaque que eu queria dar só nesse slide é em relação à necessidade diária. Esse quadro em rosa, a gente tem aqui a necessidade de mulheres no MENACME, idosas é um pouco parecida, e a gente tem gestantes e lactantes, isso aí praticamente dobrando. Então, na verdade, a gente vê aqui a importância que você tem no neurodesenvolvimento fetal e na prevenção, inclusive, de alterações de humor pós-parto. Em relação à parte, então, da bioquímica, vou voltar de novo para a bioquímica. A gente tem aqui a questão do metabolismo do ciclo de Krebs. Todos esses quadrinhos azuis são onde as vitaminas do complexo B entram na questão metabólica de proteína, de açúcares e de gordura. Então, a gente vê aqui a importância que ela tem, inclusive, na formação de energia celular, lá no ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria. Todas as vitaminas do complexo B estão relacionadas a essa questão metabólica e de geração de energia. Essa daqui é o metabolismo que entra B6, B9 e B12, tá? É a questão do metabolismo da homocisteína, que a gente vai ver que tem muita relação com as questões cardiovasculares, trombose, etc. Então, a gente vê aqui a entrada da metionina por fontes dietéticas. Metionina vai ter dois caminhos, ou faz o seu perfil biológico, as funções biológicas que ela tem, ou ela vai ser convertida na proteína de depósito, que é a homocisteína lá no fígado. A homocisteína, por sua vez, vai ter dois caminhos. Ela pode ser eliminada através da forma de cisteína na urina, e essa transformação da homocisteína em cisteína é dependente da vitamina B6. A outra possibilidade dessa homocisteína ser metabolizada é ela retornar por formato de metionina. E de quem ela depende nessa hora? Da metilcobalamina, que vai metilcobalamina, vitamina B12 metilada, vai doar esse grupo metila para a homocisteína e ela vai voltar para o formato de metionina. Só que quem doou esse grupo metila para B12 foi o metilfolato. É por isso que os defeitos de polimorfismo da MTHFR, que é aquela enzima que vai ativar o folato em metilfolato, podem levar a uma deficiência nessa metilcobalamina e, consequentemente, uma deficiência na conversão da homocisteína em metionina. Então, o que a gente vai ter nisso aqui, qualquer deficiência, seja absoluta, B6, B12 e folato, vai ter, ou relativa, né, em alguma delas, vai ter um acúmulo de homocisteína. E a gente vai ver quais são as consequências desse acúmulo. Esse outro é a questão de absorção da vitamina B12. Como é que a B12 vai chegar dentro da célula para fazer sua função biológica lá no metabolismo celular? Então, a gente tem aqui, que esse aqui é a alimentar, tá? É um pouquinho diferente quando eu estou suplementando, mas a B12 que vem de origem alimentar, ela vai chegar no estômago, vai se ligar à aptocorrina. A aptocorrina vai chegar lá no duodeno, vai ser quebrada, essa B12 vai ser liberada da aptocorrina através da ação pancreática. Essa B12 liberada vai grudar no fator intrínseco que o estômago produziu e que é dependente de B6. Essa junção, esse conjunto entre fator intrínseco e B12 vão correr todo o intestino, vão chegar lá no ilho terminal, e no ilho terminal vai ser absorvido através de transportadores de membrana para dentro da corrente sanguínea através dos enterócitos do ilho terminal. Uma vez na corrente sanguínea, ela pode 80% das vezes voltar para o formato da aptocorrina, e aí vai voltar lá para a circulação de novo, ou então 20% dessa B12 absorvida vai cair na circulação, vai se ligar à transcobalamina, e aí que ela vai conseguir chegar nos órgãos-alvo. E agora eu cheguei nos órgãos-alvos, o que eu vou fazer? Lá dentro dos órgãos da célula, ela vai ter uma ligação com o receptor de membrana, vai ser liberada no lisossomo, a B12 livre vai ser transformada através da ação do ácido metilmalônico, vai chegar lá e vai ter dois caminhos. Ou ela é metilada e vai virar metilcobalamina, através daquela questão da doação do ácido fólico para ela, e vai entrar no ciclo do folato, que é da homocisteína, ou ela vai virar adenosilcobalamina e vai ter sua função no ciclo de Krebs. Tá? Então, de novo, quem é que é a parte ativa da cobalamina? Metilcobalamina. Mas ela teve que passar por todo esse processo, independente de como ela foi ingerida, para que você tivesse receptor celular, e isso fosse feito, de novo, metabolismo intracelular. Então, metilcobalamina ela é intracelular. A metilcobalamina que entrou de fora, ela tem que ser quebrada e entrar de novo com a transcobalamina dentro da célula. Então, não é diferente você dar cianocobalamina para transformar em metilcobalamina, como eu vou mostrar daqui a pouco, ou dar direto a metilcobalamina. É diferente, tá? Ok.
Aí a gente vai falar um pouquinho sobre as questões de deficiências. Eu vou focar um pouquinho na B12, que eu acho que é, sem dúvida, uma das mais importantes. As vitaminas B1, B6 e B12, então, estão relacionadas a 8% dos casos de deficiências nutricionais entre 40 e 49 anos, principalmente em mulheres. Tem, como eu disse, funções importantes no sistema nervoso, tanto central quanto periférico, e na própria regeneração celular desses sistemas. Ela tem ação sinérgica com a energia dos neurônios, com a síntese de neurotransmissores, entre eles dopamina, adrenalina, serotonina. Tem função na mielinização celular, tem relação com a síntese de DNA, metabolismo de todos os macronutrientes, e a deficiência vai levar ao quê? Alterações de humor, deficiências de transporte periférico de sensações, então as polineuropatias diabéticas, por exemplo, são piores nas deficiências dessas 3 vitaminas. Você tem as deficiências mais graves, como beribéria, encefalopatia de Wernicke, a gente tem convulsões como consequências mais graves também, e a própria regeneração pós-trauma e dor neuropática também estão relacionadas a essas deficiências. Elas são hidrossolúveis, então o risco de intoxicação é muito baixo, você pode ter efeito colateral, mas intoxicação, como é o caso das vitamina D e outras vitaminas lipossolúveis, não tem descrição, é mais efeito colateral e não intoxicação real. Tá? Então, tem mais de 300 mil sujeitos avaliados nessas doses maiores e a reação foi realmente efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais. Quais são as consequências das deficiências, então, que a gente vai levar principalmente do ácido fólico, B6 e B12? Hiperhomocisteinemia. E esse daqui é um slide que mostra muito bem as consequências dessa hiperhomocisteinemia, esse acúmulo desse aminoácido tóxico. Então, é fator de risco independente para doença cardiovascular, de formação de placas de aterosclerose. É fator também importante de geração de trombos, tromboembolismo venoso e, inclusive, tromboembolismo pulmonar grave. Gestações, então, ela está relacionada a abortamento de repetição, doenças de má placentação e levando, por exemplo, a pré-eclâmpsia, a restrição de crescimento. Ela pode levar a um risco aumentado de diabetes, tanto gestacional quanto fora dele, e isso pode realmente interferir em relação a doenças neuropsiquiátricas comuns, como ansiedade e depressão, piora o prognóstico de demências, Alzheimer e não Alzheimer no idoso, e a gente tem também a esteatohepatite, alguns casos de câncer são relacionados à hiperhomocisteinemia crônica e até a osteoporose e sarcopenia, que é outra fonte importante de informação. A osteoporose e a sarcopenia andam juntas, e a hiperhomocisteinemia, que é mais frequente na mulher de pós-menopausa, amanhã eu vou falar sobre isso, ela vai piorar ainda mais o prognóstico de perda muscular dessa mulher pós-menopausa. E quais seriam as causas, principalmente da B12, que são, tirando o ácido fólico, que é a segunda mais frequente? A ingestão inadequada, dietas mais restritivas, como eu falei. Destruição de células parietais gástricas, seja por uma anemia perniciosa, autoimune, ou mesmo por uso crônico de antiácidos, por exemplo, ou uma gastrite crônica, ou até desnutrição, levando a uma atrofia gástrica. Infecções de desbiose intestinal também são mais frequentes, algumas parasitoses, doenças inflamatórias, como a doença de Crohn ou retocolite. A gente tem a doença celíaca como também uma grande causa de anemia, não só de B12, mas de ferropriva junto. A pancreatite crônica, lembra que é o pâncreas que quebra ali a aptocorrina para ela grudar a B12 no fator intrínseco. As cirurgias restritivas, principalmente com desvio de trânsito, como é o caso das bariátricas, como é o caso de doenças de tratamento gastrectomia por câncer, e aí o uso crônico de antiácidos e a metformina. E por que a metformina é tão importante aqui? Porque a metformina não é direta a relação dela com a B12, é indireta, ela vai diminuir a absorção a produção de B6, e essa diminuição de B6 vai diminuir fator intrínseco, vai diminuir B12. E sem dúvida nenhuma, principalmente nas altas doses, a gente pode ter, com o uso crônico da metformina, a consequência na B12. Então, toda vez que pegar um paciente em uso crônico, a gente vai ter que prestar atenção nisso. A investigação laboratorial é através do hemograma, claro, a vitamina B12 dosada sericamente menor que 300, e aí é importante reforçar o 300, idealmente 400 ou até 500, dependendo da situação clínica. Ácido fólico está normal, e se eu tiver suspeita de que aquela vitamina B12, apesar de estar normal, não está realmente refletindo a dosagem sérica, a gente pode pegar o total só, a ácido metilmalônico aumenta na deficiência de B12. A homocisteína, que eu já comentei tantas vezes, e a questão de, se eu eventualmente tiver suspeita, fazer as dosagens de anticorpo anti-fator intrínseco, a holotranscobalamina, que aí só vê a B12 funcional.
Qual é o tratamento, então, para as deficiências? Se eu tiver esse aqui é o guideline, que provavelmente vai ser modificado nos próximos anos. Mas a má absorção, eu vou ter que, talvez, ou pela velocidade com que eu preciso repor, administrar por via parenteral. E parenteral que eu me refiro aqui é intramuscular. A injeção intramuscular, este é o protocolo, e depois você pode fazer isso a cada 2, 3 dias, eventualmente uma vez por semana, e depois mantém com a administração oral. Comprimidos de cianocobalamina, que é mais estável, tendem a resolver, só demoram mais, da mesma forma que o intramuscular. Tá? Cuidado só que a questão aqui que eu falei da B12, eu não tenho estômago, não vai absorver, é diferente para B12 alimentar. Em altas doses, ela tem absorção passiva também desde a cavidade bucal. E no caso de deficiências alimentares, basicamente eu trato com ciano, né, que é o protocolo, mas é cianocobalamina oral. Aqui, como eu falei, existem várias formas de vitamina B12. Então, na Europa e nos Estados Unidos, a maioria das apresentações são de hidroxi ou de cianocobalamina. Na Ásia, a gente entra mais com a metilcobalamina, apesar que também tem aqui, e menos frequentemente a adenosylcobalamina. Como eu falei, a importância da B12 na questão do estômago é alimentar. A gente tem absorção de todas as outras formas também pela via oral. E aí a gente vai ter só que lembrar a questão da metilcobalamina intracelular que a gente está falando. As outras formas de administração, inclusive a metilcobalamina sublingual, elas têm que ser convertidas primeiramente pela transcobalamina. Então, a gente tem aqui alguns estudos, são 2 estudos basicamente, que eles falam se eu der metilcobalamina, então, será que ela já não vai fazer essa doação do grupo metila direto para fazer o metabolismo celular? Na verdade, assim, in vitro, sim. Mas em vivo, ela compete com o SAM, que é um metabólito ali hepático também. In vitro, como tem muito SAM, ela não faz diferença nenhuma. E ela é mais instável que a cianocobalamina. Então, este aqui é a explicação para que você tenha que prestar mais atenção na formulação, na estabilidade dessa formulação e na dose que você está dando se for dar metilcobalamina. Tá? Esse é o estudo que avaliou que comparou metilcobalamina com cianocobalamina. E eles viram aqui que a cianocobalamina tinha uma resolução das deficiências muito maior, esse primeiro quadrinho, do que a metilcobalamina. E que o natural, indiscutivelmente, as duas eram melhores. E por que isso? Porque normalmente você tem uma diferença em relação ao metabolismo que de 250 microgramas por dia de cianocobalamina era equivalente a mais ou menos 1.500 da metilcobalamina, e isso provavelmente era pela estabilidade da fórmula. Tá? Então, eles tinham essa comparação, mas não é que a metilcobalamina não funcionava, é que tinha mais dificuldade de estabilização da medicação para que fosse absorvida a mesma quantidade. Tá? Então, ela tem essa função. E aí eu não falei nada sobre a via endovenosa, porque simplesmente a gente tem muito poucos estudos que estão falando sobre essas deficiências, essas correções endovenosas. Eu peguei isso daqui há poucos dias. Se eu colocasse intravenous cobalamin no Google Scholar, eu tinha mais ou menos 1.920 resultados. Aí eu só pus uma aspas e só saiu um resultado intravenous cobalamin, tudo junto, só tinha um resultado. E se eu pegasse intravenous metilcobalamina, que é a formulação que dá para fazer parenteral endovenosa, eu tinha aproximadamente 19 ou 18 resultados. Tá? E desses resultados, eu fui ler os trabalhos, eles tinham só 4, e 4 eram relacionados principalmente a renais crônicos. Tá? Então, na reposição, se eu tiver que escolher uma via, é ou via oral ou, eventualmente, intramuscular, se eu tiver dificuldade ou necessidade de absorção rápida. Tá? Se eu não tiver essa necessidade, a via oral, seja qual formulação for, ela é bastante interessante. Então, cuidado. Tá? Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui conversando sobre um assunto que eu adoro. Mas quando eu montei essa aula, o Guilherme me deu a incumbência de falar de um assunto que eu sempre falo nas minhas aulas, que é menopausa e gasto energético e obesidade. Eu tentei trazer para vocês, uma vez que é um congresso, sair um pouquinho do básico. Claro que vai ter coisas que eu vou ter que falar sobre o básico, mas eu queria trazer coisas que te colocassem de novo na crista da onda do que a gente tem em state of art em relação à menopausa e em relação ao gasto energético. Então, esses dias eu levantei literatura, vocês vão ver que tem artigos, o mais antigo, se não me engano, é de 2021,
E eu tenho exatamente isso. O que a gente tem de novo nas pesquisas em relação a esse assunto que é tão importante para a gente? Então, o que nós temos, então, em relação à obesidade ao longo da vida e qual é o impacto que o estradiol, o estrogênio em si, vai cair em relação ao metabolismo basal. Então, esse artigo aqui é de 2023, né? O que a gente tem aqui é o impacto nos sistemas de regulagem de adipócitos e de distribuição de gordura corporal. Então, o estradiol tem receptores, tanto diretos, tipo alfa principalmente, nos adipócitos, e isso vai levar a um estímulo da mitocôndria desse adipócito em relação ao gasto energético. E indiretamente também ele influencia esse adipócito. Por quê? Porque ele vai fazer com que haja um estímulo do sistema nervoso central, sistema nervoso simpático, e esse sistema nervoso simpático também vai influenciar o estímulo de energia, tanto do adipócito amarelo quanto do marrom. E isso vai levar à regulação do gasto energético e à termogênese. Uma outra função do estradiol é exatamente bloquear lá no cérebro os centros de fome e saciedade, tanto do apetite homeostático quanto do apetite hedônico, aquele do prazer mesmo de comer. Então, o que a gente tem aqui? Que o apetite homeostático, na regulação do estradiol, ele vai aumentar ou regular a ingestão alimentar e o gasto energético. Conforme o estradiol vai caindo na menopausa, então, nós temos que a saciedade vai diminuir e o próprio gasto energético, diretamente no músculo e no adipócito, vão ser influenciados por essa queda. Outra coisa, na questão de distribuição de gordura corporal, a gente sabe que o estradiol vai ter uma tendência a diminuir gordura visceral e aumentar a gordura periférica, aquele padrão ginoide que nós temos, e a questão da regulação do adipócito que eu já comentei. E no apetite hedônico, o que faz o estradiol? Ele vai fazer em relação à regulação da fome e do sistema de recompensa da alimentação. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer com que haja menor busca por alimentos hiperpalatáveis, sistema de recompensa vai ser diminuído pelo estradiol, e com isso, conforme vai caindo a menopausa, a mulher tende a comer mais alimentos hiperpalatáveis, aquela busca, igual o apetite de TPM, né? Aquela coisa de comer mais carboidrato, coisas mais doces, o hiperpalatável. E isso vai ser realmente influenciado nessa busca e nesse ganho de peso ao longo da menopausa. Então, esse primeiro artigo aqui, por exemplo, é a saúde cardiovascular na menopausa e metabólica. Então, o que a gente tem aqui é que existe uma redistribuição na perimenopausa da gordura corporal e do tecido adiposo visceral, sendo que na pós-menopausa é quase 50% maior a quantidade de gordura visceral do que na pré-menopausa. E a diminuição do estrogênio vai levar com que haja um aumento da atividade da lipoproteína lipase no tecido adiposo, isso vai levar a uma diminuição da lipólise. E isso vai também fazer com que haja um ganho de peso. Quanto menos eu estimulo o receptor de estrogênio no hipotálamo, maior é a minha redistribuição de gordura, tendendo a acumular mais gordura visceral. E por conta disso, essa tão grande diferença. Outra coisa, a deficiência de estrogênio no metabolismo vai fazer com que haja diminuição da oxidação de gordura e do gasto energético. Isso influenciando, inclusive, células adiposas e aumentando a inflamação sistêmica. E, de novo, a questão da hiperfagia, do tamanho das refeições com diminuição de saciedade. E isso vai impactar também, uma vez que impacta na gordura visceral, na esteatohepatite não alcoólica, na doença hepática gordurosa. E isso vai fazer com que haja um risco 2 vezes maior de doença hepática não alcoólica na pós-menopausa do que em relação a mulheres na pré-menopausa. E é 5,3% das mulheres nesse período, versus 27,8% na pós-menopausa em relação à doença hepática não alcoólica. Então, a gente tem uma esteatohepatite muito mais prevalente, de 13,2% em qualquer mulher acima dos 55 anos, o que é grave se a gente pensar... Já sei. Lembrei. Se a gente pensar em relação às consequências cardiometabólicas. Outro estudo bem interessante também, esse daqui já é de 2023, já está mais antigo, é a relação da obesidade com a menopausa. Um estudo bastante interessante de revisão. E eles falam que a idade da menopausa natural vai ser influenciada tanto pela genética quanto pela questão de epigenética, que é o caso do tabagismo. E a idade média da menopausa das mulheres mais recentemente vem aumentando. E isso, é claro, tem vários fatores, entre eles genéticos e ambientais. A obesidade está associada a um início mais tardio. Quanto mais tempo a mulher leva para entrar na menopausa, maior a chance dela ter obesidade, e isso talvez seja por conversão periférica no tecido adiposo em excesso. E a perimenopausa associada à obesidade vai ter sintomas mais severos,
tanto pelo excesso de tecido adiposo, levando a uma diminuição de trocas de energia, de calor, então o isolamento térmico aumenta, porque essa mulher tem um tecido adiposo aumentado, e esse nível mais baixo de estradiol e de FSH, que é mais frequente por conta da falta de ciclo na mulher obesa, também pode levar ao excesso de produção de tecidos androgênicos, e isso vai fazer com que haja um bloqueio no eixo hipotálamo hipofisário ovariano. E depois da menopausa, não podemos esquecer que esse tecido adiposo em excesso vai levar a uma produção extra de estrogênio, e isso vai ter um impacto maior ainda nos sintomas vasomotores. Então, os sintomas pré-menopausa podem ser diferentes na mulher com obesidade e na mulher sem obesidade, e isso também acontece na pós-menopausa. Então, cuidado que, às vezes, alguns tratamentos para os sintomas vasomotores pode ser simplesmente fazer a mulher perder peso. Ainda falando em relação nesse artigo, a transição menopausal faz com que haja de mudanças na distribuição de gordura corporal, aumentando muito a questão da obesidade central e diminuindo a massa magra. A tendência à perda de massa magra também é pior nas mulheres como na pós-menopausa. Esse estudo SWAN, que seria um cisne, né, ele avalia o ganho de peso e gordura visceral em relação a mulheres, dependendo da sua origem genética. Então, a transição menopausa nas mulheres de raça branca ou negra, ela aumenta muito o ganho, a gordura total, inclusive a visceral. E a asiática, na pré-menopausa ou na perimenopausa, ela não tem tanto ganho assim. Na pós-menopausa, aí o comportamento entre as diferentes origens é diferente. Nas brancas, ela continua aumentando, talvez nem tanto quanto na transição menopausal, mas nas negras isso estabiliza. E nas asiáticas, aí é que elas começam a ganhar mais peso e ganhar mais gordura visceral. Então, existe um comportamento genético aí nesse ganho de peso. Quanto maior a adiposidade abdominal e visceral na transição menopausal, maior é o risco cardiovascular, nós sabemos disso. Mas isso também tem impacto em outras doenças que podem até não ter aumento direto na mortalidade, mas vão ter aumento de comorbidade, como diabetes, hipertensão, a síndrome metabólica. O ganho de peso na pós-menopausa é secundário à queda do estradiol, também por conta da regulação do apetite, e isso pode ser revertido, pelo menos parcialmente, quando você faz a terapia de reposição hormonal. Eles podem ter alguma influência, isso em qualquer guideline não é recomendação de terapia hormonal é feita de acordo com sintomas e com condições da paciente, mas existe, claro, um impacto positivo em relação a esse gasto energético, em relação ao risco de obesidade, quando a mulher recebe terapia hormonal. Como ela já tem um aumento do risco cardiovascular, a terapia hormonal com estradiol oral pode piorar isso, a preferência por estradiol transdérmico e as progesteronas escolhidas de preferência, progesterona natural ou aquela que a gente coloca no implante intrauterino. A conclusão desse artigo é que o quê? A mudança de estilo de vida é que vai ter um grande impacto na saúde e na prevenção de doenças, a gente falou isso todos os dias desde ontem. Quanto maior a mudança de estilo de vida, né, Jaque? Em relação quanto mais intensiva essa mudança de estilo de vida, tem redução nos sintomas da menopausa, redução de fogachos. E a questão da taxa metabólica basal, que diminui em relação à idade, ela é ausente nas mulheres que se exercitam regularmente. Então, isso é muito interessante para a gente pensar em intervenções preventivas de estilo de vida, reduzindo não só a sintomatologia, mas também essa dificuldade que ela tem, muitas vezes, de controle de peso nessa fase. E teve uma meta-análise também recente, que esse artigo traz, que analisou diversos artigos em relação a caminhadas e perceberam que a caminhada, por si só, já melhorava o IMC, o peso corporal e o percentual de gordura, que é bastante interessante, uma vez que o risco de uma caminhada é muito menor em relação à atividade física, principalmente de mulheres na pós-menopausa, em relação à queda, etc. Bom, esse é um outro artigo também deste ano, é uma avaliação dos preditores de obesidade nas mulheres do período perimenopausa. Eles fizeram uma revisão sistemática e aí eles perceberam que quais são os fatores que podem levar a mulher nessa fase a um maior ganho de peso e ao risco de obesidade. Um deles, os fatores sociodemográficos não conseguiram ter uma conclusão significativa, mas de qualquer maneira é uma coisa que a gente deve prestar atenção. Quanto maior a idade, claro, maior é o risco de obesidade, que eu já falei sobre isso hoje, aumento do risco de obesidade nas mulheres brancas e afro-americanas e menor na asiática, também já comentei isso, e a paridade maior do que 3 filhos com baixa escolaridade. Todos esses seriam fatores sociodemográficos que podem ter alguma influência em relação ao ganho de peso.
Estilo de vida, hábitos alimentares, dietas muito ricas em gorduras, em carnes e diminuída em fibras e vegetais, você pode ter um impacto no ganho de peso. É a famosa troca da dieta de alimentos ultraprocessados para uma dieta do padrão mediterrâneo, que eu também já vou comentar daqui a pouco. A diminuição de atividade física também é um fator importante de ganho de peso, e com a menor qualidade do sono, maior é o risco de ganho de peso, e principalmente naquelas que emagreceram, o reganho de peso é o que traz essa revisão. E outros fatores de saúde relacionados a esse ganho de peso, que pode ser alterações de humor, isso aumenta o risco de obesidade, depressão e ansiedade, e os problemas de imagem corporal. A história prévia de obesidade, tanto pessoal quanto familiar, né? Principalmente quanto mais precoce essa obesidade aconteceu na vida dessa mulher, maior é o risco dela piorar nesse período. E, é claro, a presença de doenças crônicas, medicamentos utilizados, etc. O nosso ABCDFS entra aqui também como um preditor do risco daquela intervenção que você fizer ter um impacto maior. Esse outro artigo também deste ano é a importância da nutrição, então, na menopausa e na perimenopausa. Nesse artigo é basicamente um resumo do que nós fazemos todos os dias, né? A questão do uso da bioimpedância ou de outras formas de avaliação de composição corporal, muito mais que o peso, e isso é importante na avaliação dessa mulher na perimenopausa, manter dentro dos ranges normais o peso dessa paciente, evitar o risco dela ficar ganhando peso, intervir precocemente, e manejar essa questão da redução do peso em si. Se ela já está num patamar já mais alto de peso, a gente fazer as manobras que nós temos disponíveis para essa diminuição. E a atividade física, sair do sedentarismo já melhora significativamente a qualidade de vida e o risco dessa mulher. As recomendações que a gente tem que tomar mais cuidado em relação à proteína, não pode ser uma dieta hipoproteica, então entre 0,8 e 1,2, que é uma dieta normoproteica, é uma coisa a ser focada. Focar em alguns micronutrientes, como cálcio, vitamina D, vitamina C e vitamina D, e não esquecer do ômega 3. E aqui eles colocam as recomendações diárias, que basicamente é da dieta mediterrânea, em relação a carnes, em relação a frutas e vegetais, etc. E não esquecer, de novo, das fibras. E evitar, claro, os alimentos muito ricos em açúcares simples, o tabagismo, as bebidas alcoólicas em excesso, o sedentarismo, o muito sal, eles colocam aqui máximo de 5 gramas por dia, e a gordura saturada em excesso também deve ser evitada, máximo de 10% da total de energia da dieta. Então, essas aqui são as recomendações que a gente fala para todo mundo, não deixa de ser importante nessa fase. E a outra questão também é a questão de qual seria então a melhor dieta para isso. Mais uma vez, a dieta mediterrânea tem um impacto positivo, uma vez que ela aumenta o consumo de vegetais, de cereais integrais, menor consumo de carnes e alimentos com gordura saturada, e isso vai levar, nessa dieta, a maior disponibilidade de alimentos antioxidantes. Então, a diminuição do estresse oxidativo e da inflamação vai levar a uma diminuição do risco de osteoporose por inibição dos osteoclastos, aumenta a proteção dos miócitos em relação à degeneração e à resistência insulínica, a gente vai ter uma diminuição das citocinas inflamatórias e, lógico, a própria beta-caroteno, a vitamina A, vai aumentar a formação óssea, uma vez que ela influencia na ação da osteocalcina óssea. E a gente tem, como o Milton adora, o magnésio, né? A foco na dieta mediterrânea, tendo uma disponibilidade maior de magnésio, vai melhorar a performance muscular, aumentar o gasto energético, vai aumentar o transporte transmembrana em relação a vários neurotransmissores e a própria contração muscular. Então, não esquecer das questões de estilo de vida quando a gente está falando em prevenção de complicações. Então, quais seriam os impactos da dieta mediterrânea, esse mesmo artigo ainda falando, em relação às principais consequências da menopausa? Nós temos que é um fator de risco modificável importante para a doença cardiovascular. Não esquecer da proteína, porque isso vai ser suficiente para manter a massa muscular esquelética, que tende a cair depois da menopausa. Ela é a que melhor mantém essa massa muscular esquelética. Dietas, cuidado, quando quer emagrecer, dietas com muito baixo teor de carboidratos e aumento do teor de gorduras, dietas mais cetogênicas, não devem ser recomendadas, principalmente no longo prazo, por conta dessa massa gorda não tem impacto e poder perder mais massa magra. E mulheres com sobrepeso e obesidade, quanto menor o índice glicêmico da dieta dela, maior é a redução de massa gordurosa dela.
A dieta mediterrânea também tem um impacto significativo na perda de massa óssea nessas mulheres com osteoporose ou mesmo osteopenia, e essa dieta tem, em relação ao impacto ósseo, uma ingestão adequada de cálcio. Ela foca muito nos laticínios com menos gorduras, laticínios mais light, tem uma questão nos micronutrientes, como a vitamina D, K, selênio, o magnésio e o beta-caroteno. E lembrar que a dieta, principalmente quando a mulher está em sobrepeso, é uma dieta com menos calorias e não necessariamente menos nutrientes, né? E isso vai prevenir distúrbios metabólicos, vai ter quanto menos gordura, maior impacto sobre LDL. Dietas com baixo teor de carboidratos tendem a diminuir também o triglicérides e aumentar HDL. E a dieta mediterrânea tem uma diminuição pequena, porém significativa, no risco de doenças cardiovasculares e no aumento da pressão. E em relação ao papel do exercício no metabolismo dos adipócitos depois da menopausa. Então, aqui esse artigo é bem interessante, bem recente também, é do ano passado. Ele comenta em relação à relação entre quanto maior a queda do estrogênio vai acontecer, da testosterona, dos androgênios vai ser mais lenta. Quanto maior a relação de androgênios e estrogênios, é mais importante isso em relação à gordura visceral e ao aumento do risco de obesidade do que a própria queda do estradiol per se. Tá? E quanto maior o nível de atividade física, menor é o ganho de gordura corporal e preservação de massa magra. Por quê? Porque o impacto do exercício é quase o mesmo que do estradiol que está caindo. Tá? E a prevenção de síndrome metabólica com exercício, que isso aumenta naturalmente na época da menopausa, ele é eficaz nessa diminuição da gordura visceral e é direta essa relação, e no metabolismo das adipócitos, como eu disse, o exercício tem um impacto semelhante ao do estrogênio em relação a esse gasto energético do tecido adiposo. E existe uma relação entre quantidade e a resposta metabólica do exercício na perda de gordura e nos parâmetros como circunferência de cintura, glicemia de jejum, resistência insulínica e a pressão sistólica, ou seja, todos os fatores de risco para a síndrome metabólica são beneficiados em relação à atividade física nessa fase. E, claro, o benefício psicológico, que indiscutivelmente é um dos mais importantes. Ainda falando desse mesmo artigo, na pós-menopausa, a resposta dos adipócitos em relação à oxidação de gordura é menor no exercício, por conta dessa falta de estímulo do estradiol, e a obesidade ainda piora ainda mais. Quanto maior a massa magra, quanto menor a massa magra, com o risco de obesidade sarcopênica aumentar, menor ainda é a oxidação de gordura durante o exercício. Ou seja, talvez trabalhar com um tipo de exercício que melhore a resistência insulínica, melhore a massa óssea, vai fazer com que haja uma oxidação de gordura maior e, consequentemente, aumento do metabolismo e diminuição do risco de obesidade. As alterações dos receptores de estrogênio no metabolismo dos adipócitos são influenciados pela idade. Então, não adianta não, né? Mas é melhor que eu comece isso precocemente do que eu esperar essa mulher ter mais idade, porque o impacto do meu tratamento vai ser bem menor. E a expressão dos receptores estrogênicos no tecido adiposo tem influência do exercício, ou seja, eu posso usar isso sinergicamente. Se eu faço exercício, eu sensibilizo mais os receptores estrogênicos do adipócito, eu tendo, mesmo com a queda ainda na transição menopausal do estradiol, ter ainda algum efeito de produção endógena. E se eu der TH? Se eu fizer um estímulo seletivo desses receptores e juntar isso com exercício, é uma grande estratégia em relação aos sintomas da menopausa, em relação à saúde metabólica, em relação ao impacto dessa menopausa na qualidade de vida e na longevidade dessa mulher. Então, nada melhor aqui, se eu tiver condições, claro, é de estimular o receptor de estrogênio, com terapia hormonal, por exemplo, e associar isso à atividade física. Uma outra coisa interessante desse artigo é que ele compara o impacto dos tipos de exercício nisso. Então, o exercício de resistência, por exemplo, ele preserva a massa muscular depois da menopausa e diminui o ganho de peso e as alterações de composição corporal que a queda do estrogênio pode provocar. A terapia hormonal associada teve efeito sinérgico, como eu já comentei. Aí eles comparam também com o HIIT. O HIIT foi eficaz, foi eficiente para modificar essa composição corporal, diminuiu significativamente a gordura visceral. Ele teve a associação, quando associa exercícios de HIIT com exercícios de resistência, um aumento maior da massa muscular e do gasto energético de repouso, e na pós-menopausa proveu uma perda de peso significativa e maiores benefícios em relação à composição corporal. Por quê? Porque segurou a massa magra e diminuiu mais a massa de gordura.
E os efeitos do HIIT da pós-menopausa podem ser um pouco menores, né, por conta da queda dos hormônios, mas, sem dúvida nenhuma, é um bom impacto na relação ao risco cardiovascular dessa mulher, melhorando o processo inflamatório, melhorando a função endotelial dos vasos, melhorando a questão de risco cardiovascular como um todo, perfil de dislipidemias, etc. E outras modalidades, como, por exemplo, banda elástica, também tiveram melhora na composição corporal e no perfil lipídico. O Tai Chi também teve a mesma questão em relação à força, em relação à saúde psicofisiológica, e a yoga também foi uma opção, diminuindo os sintomas da menopausa quanto maior a atividade física. Então, você vê que não depende tanto da modalidade, basta fazer. E tem algumas modalidades cujo impacto é um pouco maior. Esse aqui, então, é o impacto geral do exercício sobre a menopausa. E o que a gente tem aqui é o diamante, aqui, essa primeira figura, a gente tem o diamante da significância estatística, tendendo, ainda não significativo, mas tendendo a diminuir o peso corporal, que é o que a gente vê aqui, mas ele é significativo em relação ao percentual de gordura corporal. Olha o diamante lá na última linha dessa figura. E em relação também ao ganho de massa magra, foi um diamante significativo, ou seja, existe um impacto altamente positivo do exercício físico, da dieta equilibrada em relação aos sintomas e à longevidade com qualidade, diminuição de risco cardiovascular na mulher.